Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse santo culto cantando o hino 9. Hino 9. Desejo que todos estejam bem, que compartilhem a live, que possam também nos ajudar, para que a palavra de Deus possa chegar nos lares que precisa ser chegado. Hino 9. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cantaremos agora o hino 54. 54. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Pai.
Deus. Cantaremos agora para a oração o hino 341. 341. Bom estarmos nós aqui e bom estar vocês aí na mesma comunhão, glorificando a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não há melhor lugar do que estarmos na presença de Deus. Diz a palavra que é melhor estar um dia na sua casa do que 1000 em outra parte. Então nós estamos na presença de Deus, então estamos na casa de Deus. Ainda que estejamos trabalhando, estudando, sei lá, se preparando para concurso, mas paramos um pouquinho nosso tempo para louvar a Deus. Nós estamos na presença de Deus. Esta é a casa de Deus. Oraremos por todos os irmãos que estão na live, todos os irmãos que acompanham esse culto pelos meios de comunicação desta igreja. Oraremos pelos enfermos, pelos atribulados, pelos desempregados, pelos desabrigados, por aqueles que estão em condições de vulnerabilidade, estão em condições de moradia de rua. Oraremos pelos bichinhos também que estão aí soltos, né, irmãos? Não é só ser humano que sofre.
Infelizmente os bichos também sofrem, os animais sofrem. Oraremos por todos os irmãos que estão com Covid. Deus aplaque esse mal muito em breve, que possamos ter liberdade para ir e vir e servir a Deus também. Oraremos pelo presidente da República e todos os governantes. Deus possa ter misericórdia desse país. Oraremos por todos os irmãos que estão passando por luto. Essa semana mesmo uma amiga minha trabalha comigo na escola, perdeu seu pai lá no interior, na cidade de Lucélia, está muito abatida. Oraremos para que Deus a console. Também tem uma irmãzinha que congregou conosco, está congregando conosco, participando também das nossas orações. Seu nome é Thalita. Ela sofre da enfermidade fibrose cística. Oremos por ela, irmãos. Ela precisa de oxigênio 24 horas, um problema nos pulmões, mas ela está firme, confiante em Deus. A família também, nossa irmã Nazaré, seu pai Milton, estão firmes na presença de Deus, e o Senhor está guardando e livrando aquela moça. Oraremos para que Deus a dê força, dê saúde e dê condição. Também por uma irmãzinha chamada Maísa, uma moça bonita, jovem também, e essa semana passou por um desespero, tentou suicídio. Mas vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessas famílias, dessas pessoas que estão nessas condições, irmãos. Sabemos que não é frescura, não é manha. Nós sabemos que é uma doença, uma enfermidade material e acaba se tornando também espiritual. Oraremos para que Deus tenha piedade desse povo e de todos nós também, para aqueles que tomam remédios controlados, aqueles que lutam contra o síndrome do pânico, a bipolaridade, a esquizofrenia. Deus possa ter misericórdia, e quando o espírito da morte rodear nossa casa, aproveitando dessas doenças, que Deus possa repreendê-los no nome do Senhor Jesus, que haja força em nós. Irmãos, preste atenção nos seus filhos, preste atenção na sua família, tome cuidado, não fique pensando que é frescura, que é gracinha, que é manha. Dá atenção, se precisar ficar junto, não deixa nenhum minuto sozinha. Deixa, glória ao nome do Senhor, suas desconfianças para lá. Deixa que Deus permita que Deus possa usar da família para ajudar essas pessoas também que estão nessas condições, irmãos. Ninguém quer morrer, ninguém quer se matar. É um desespero que toma a pessoa, e o espírito da morte aproveita a situação e o adversário faz festa. Vamos orar para que Deus tenha piedade, irmãos. A pessoa só quer fugir da dor, nada mais do que isso, e ela achando que a dor, e o inimigo coloca na cabeça dela que o alívio da dor é a morte. Então essas pessoas, sem às vezes perceber, irmãos, quando vai ver já fez, já está fazendo, e só sobra para nós tristeza, dor e lamento. Então, antes que todo mal aconteça, abramos nossos olhos no meio da nossa família, no meio dos jovens. Tem aumentado o número de suicídio no meio dos jovens também. Vamos orar para que Deus dê inteligência para nós saber lidar com essas situações. Não é fácil, mas se nós ficarmos atentos e amarmos aqueles que estão junto de nós, nós vamos conseguir livrar muitos da morte também. Lá na frente eles vão nos agradecer. Pediremos a palavra, no nome consagrado de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Pai celestial, Pai das nuvens, Pai de luz, Pai de amor e bondade, Pai das nossas almas. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nos encontramos mais uma vez na tua presença, te agradecendo a Deus por esta oportunidade, Senhor. Por pior que estejamos, nós estamos ainda aqui ouvindo, cantando, louvando, glorificando o teu santo nome. Senhor eterno, e se nós olharmos para trás, nós vamos ver pessoas caídas, pessoas piores do que nós, pessoas sem forças, pessoas doentes, outras chorando pela perda de seus entes queridos. Então dá-nos a graça, Senhor, de agradecer esse minuto que nós estamos aqui na tua presença, Senhor, pararmos de reclamar, Senhor eterno, e orar por aqueles que estão em situações piores do que a nossa. Senhor, abençoa todos esses que aqui mencionamos, nossa irmãzinha Thalita, Senhor eterno, com essa enfermidade de fibrose cística, Senhor, que tem acometido tantas pessoas também. Bendito Deus, mas a tua filhinha está em paz, Senhor, está te servindo, está crendo no milagre das tuas mãos, a tua família também. Senhor, dá paciência a eles, guarda esta moça, abençoe, Senhor eterno. Para ti não há enfermidade incurável, Senhor eterno. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da morte, Tu és o Deus da saúde e da doença. Se Tu quer, Senhor eterno, põe a Tua mão naquela enfermidade e liberta aquela moça, para que ela possa viver com alegria, Senhor, te servindo também. Abençoe seus pais, nossa irmã Nazaré, nosso irmão Milton.
Prepara, Senhor, deles estarem sempre firmes na fé e na tua presença. Abençoa, Senhor, esta moça Maísa também. Representando ela, Senhor eterno, nós apresentamos todos os demais que estão passando pela mesma situação. Senhor eterno, com síndrome do pânico, depressão forte. Senhor eterno, alguns tentando, Senhor eterno, tirar a própria vida. Senhor eterno, outros, Senhor, entregues aos medicamentos fortes. Senhor, tenha piedade, Senhor eterno. É o mal do século, Senhor, que acomete jovens, acomete meia-idade, acomete idosos. Mas pelo amor do teu nome, não nos deixe sozinhos. E dá a graça da nossa família nos abraçar sempre, Senhor eterno. Nós nunca sintamos, Senhor eterno, o desejo da morte. Se tiver o desejo da morte rodeando alguém, no nome do Senhor Jesus, repreenda este mal. Coloca todos em liberdade e dá o dom da vida, Senhor, para todos nós. O dom da alegria, o dom de te servir. A alegria e o desejo de viver possa ser acrescido entre nós. Te pedimos, ó Deus, abençoe os governos, abençoe os governos estaduais, municipais, federais, abençoe os poderes, Senhor, os 3 poderes da nação. Tenha misericórdia, Senhor, que possam governar para nós, Senhor eterno. Deus vivo, abençoe os desempregados, as empresas que quebraram, abençoe os micro, pequenos e médio empresários e os grandes também, Senhor eterno. Abre, Senhor, as portas do emprego, prepara, Senhor, condição do povo, Senhor, sobreviver, pagar as suas contas, seus financiamentos, seus aluguéis, suas construções, suas casas, colocar comida dentro de casa, Senhor. Tenha piedade, a terra passa, Senhor eterno, por um chacoalhar da tua presença, as tuas mãos estão chacoalhando a terra, Senhor eterno, e muitos, Senhor eterno, ainda não despertaram, não aprenderam a lição, mas nos dá a graça de aprender, Senhor eterno, nem que seja na dor, mas que possamos aprender, Senhor eterno, a ser melhores a cada dia. Senhor, prepara, Senhor eterno, casa para os desabrigados, para os sem teto, nesses dias de frio, Senhor, que São Paulo vem enfrentando e ainda vai enfrentar, e o estado do São Paulo, do Sul e todo o Brasil, Senhor, vem enfrentando esses dias tão frios, mas pelo amor do teu nome, guarda, prepara, Senhor eterno, abençoa os animais também que estão nas ruas, prepara para eles também, Senhor eterno, até abrigo para esses bichinhos, pelo amor do teu nome. Te apresentamos, Senhor eterno, por outro lado, Senhor, está a Europa enfrentando um calor, Senhor, de 40 e poucos graus, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor eterno. Há extremos na terra, as geleiras estão derretendo, Senhor eterno, o clima está, Senhor eterno, bendito, Senhor, descontrolado, Senhor eterno. Mas pelo amor do teu nome, Senhor, nós estamos destruindo a tua criação. Nos dá graça, Senhor, de entender, criar, Senhor eterno, consciência, cada um fazer a nossa parte, por menor que seja. Te pedimos, abençoa o ministério, todo o teu povo, os doentes, Senhor eterno. Abençoa os que estão internados com câncer, com Covid e com todas as doenças que nós não lembramos os nomes, os médicos, enfermeiros, todos que trabalham na linha de frente e em prol da vida. Abençoe, Senhor eterno, toda a tua irmandade, todo o teu povo, aquele que é teu, onde tiver um crente te clamando, visite e abençoa. Te suplicamos, manda-nos a tua palavra e nos ajuda. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, essas bênçãos te pedimos, qual vive e reina para a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, queridos irmãos e irmãs, passar aos anúncios. Cultos presenciais nesta casa de oração, todos os domingos às 10 horas, às 18h30, terças-feiras, 14 horas, quartas-feiras, 20 horas, sábados, às 10 horas, culto das irmãs, sábado também, às 20 horas, o culto de jovens presencial. Cultos online nessa casa de oração, sábado 10, de segunda a sábado, 10 horas da manhã, agora tem culto aqui todos os dias, 10 horas da manhã, 14 horas e 20 horas, domingo culto às 10, 14 e 18h30, temos bastante culto nessa casa de oração, dá para nós congregar todos os dias assim que Deus prepara. Todas as segundas-feiras tem reunião de oração nesta igreja. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, temos aula de música. Também continuamos apresentando a Mesa do Amor, trazendo alimentos não perecíveis, produtos higiênicos. Porque essa semana, irmãos, e também, irmãos, tragam roupas de frio. Levem roupas de frio para suas igrejas, para doar, para essa casa de oração também do Alphaville. E para onde Deus preparar
haverá uma frente fria essa semana, irmãos, e está dizendo que vai ser uma frente bastante rigorosa, como nós tivemos na semana passada, e muitas pessoas estão precisando de roupas, de alimentos, estão precisando de vestes, de comida, de produtos de higiene pessoal, cobertores, irmãos. Quem Deus preparar em boas condições, novo, usado, mas que seja em boas condições, tragam lavadinho aqui para a igreja, bonitinho, para que possa ser também doado para quem precisa. A loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br. Nosso irmãozinho Oliver vai colocar também o banner com os dados bancários dessa igreja, onde contém o número, a agência do banco, o número da conta, a chave Pix da igreja, os telefones para contato, para que os irmãos possam fazer também suas doações, entregar seus dízimos, fazer suas ofertas, suas coletas. E o nome de Deus será sempre louvado. A obra de Deus não para. Tem construções em termos de reforma, em termos de construção, igrejas, perdão. Tem igrejas em construção no interior. E tem igrejas que pagam aluguel. E a igreja aqui do Alphaville, que também paga ajuda nessas igrejas. Então, irmãos queridos, vocês têm ajudado bastante, mas continuem ajudando. Também tem a rádio, que é a Sara Brasil FM, que todos os dias, às 6 da manhã, às 8, tem programação desta igreja, a 101.3. Tem também o aplicativo da igreja, que é um aplicativo bem levezinho, vocês podem colocar no celular, baixar, tem hino, tem culto, tem várias coisas ali também, tá bom? Então sirvam a Deus naquilo que Deus vos pedir, e o Senhor vos abençoará. Continuando apresentando os irmãos, a nossa igrejinha em São Lourenço da Serra, na zona sul de São Paulo, onde nós fazemos nossos cultos todos os sábados às 20 horas. O Senhor devagarzinho está chamando o seu povo para junto de nós também, está juntando ali um pequeno povo, mas nós estamos louvando a Deus. Deus tem abençoado bastante. Então, os irmãos, sempre que Deus preparar, visite nós também, os irmãos daqui da zona sul de São Paulo, de Itapecerica da Serra, Juquitiba, em Bugaçu, em Budas Artes, Taboão da Serra, Cotia e das demais regiões. Como eu falei no outro culto, não é longe para quem quer servir a Deus. Para quem quer servir a Deus não existe distância, tá bom? E vai nos alegrar lá também, se alegrar com a presença de Deus. Também, todas as quintas-feiras nós fazemos oração no meu canal particular. Quinta-feira agora tivemos oração de novo. Sempre Deus prepara 15, às vezes 20, às vezes 10 irmãos participar junto de nós. Devagarzinho também o povo está se alegrando. Noites frias, nós ficamos ali, cantamos uns hinos. Depois nós falamos da palavra de Deus. E depois nós fizemos oração apresentando todos os irmãos que estão na live. Aqui é impossível apresentar todos. Mas quando nós estamos assim, menos pessoas, a gente consegue apresentar todos aqueles que pedem também. Tem sempre uma irmã do Paraguai, nossa irmã Sônia, do Paraguai, que sempre está conosco. Nossa irmã Cristina de Pilate de Guarujá, e outros irmãos, uns irmãos de Osasco, e outros irmãos de outras cidades que estão sempre também nos acompanhando. Meu canal particular é Ricardo Novaes Coach, COACH. Todos, depois, a gente sempre fazemos na quinta, depois das 9h15, por aí que já acabou o culto aqui, daí nós entramos ao vivo, tá bom? Quem sentir também de estar conosco, será uma alegria vos ter. Mais alguma coisa? Vamos agora cantar o hino 308 e vamos aguardar a palavra de Deus. 308. Teu falar da
de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor, pelas quais você me concedeu esta senda de paz e esplendor. Ó bendito teu nome eterno, pois nos fala do bem celestial, de justiça e repouso supremo, de alegria, de paz eterna. Glória a Deus. Esperaremos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra que Deus nos tem apontado no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9 ao 17. Apocalipse 7, verso 9 ao 17. Glória a Jesus. Diz o título da palavra: Visão dos mártires na glória. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Prostraram-se diante do trono o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem-o de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. Esta é a palavra que o Senhor nos traz neste santo culto, falando para nós da visão que João teve ainda quando estava no cativeiro, na ilha de Patmos, de um lugar que estava sentenciado à morte, mas o Senhor lhe abrira a visão espiritual
e lhe apresentou mistérios, coisas maravilhosas e ao mesmo tempo tenebrosas. Coisas que são de arrepiar, não é, irmãos? Se nós lermos na carne, nós ficamos até um tanto assombrados, porquanto as visões que João teve são visões fortes, visões que, para o homem que está no mundo, que não quer saber de Deus, quando diz homem também diz mulher, se assusta, porque ele desenha, ele descreve o final de todas as coisas e o início de uma nova vida, o início de uma nova obra, o início de um novo tempo, o início de uma nova esperança, numa outra plataforma, no outro hemisfério, numa outra dimensão, uma dimensão que não será nesta terra, como alguns apregoam por aí, porque diz a palavra ainda aqui no Apocalipse que Deus derramará fogo e enxofre sobre essa terra e a terra se consumirá em fogo, as águas tornarão amargas em sangue e o sol se escurecerá, a lua apagará o seu brilho, as estrelas também. E quando chegar esse dia, glória ao nome do Senhor, ainda não será o fim. Teremos mais alguns anos aí pela frente, aí começará a grande tribulação. Não é, amados? Até lá o Senhor já vai ter buscado a sua igreja, os seus escolhidos, irmãos. E ficarão aqui apenas aqueles que não deram valor, não ouviram a pregação da palavra, não deram crédito. E diz a palavra que eles procurarão a morte e não as encontrarão. Se jogarão debaixo de pedras, tentarão o que alguns estão tentando hoje, se matar, acabar com a vida, mas a morte será tirada da terra. E depois, se eles vencerem esta etapa dos 1000 anos, aí sim esses serão chamados para a segunda. Glória ao nome do Senhor, para o segundo chamado, para a segunda ressurreição. Se vencer a dor, e aqueles que não vencerem, aí sim serão lançados no lago de fogo, com Satanás e seus anjos. É um pouco complexo de entender isto, mas para nós entendermos o que João disse aqui, nós precisamos falar um pouco sobre isto. Quase ninguém gosta de pregar Apocalipse, porque são palavras enigmáticas, e nós precisamos estar em comunhão para entender. Então fica na comunhão para você entender esta palavra. Glória ao nome do Senhor. O Senhor mostrou a um homem, mas também mostrou a Daniel lá atrás, mostrou a alguns profetas que haveria de ser nos últimos dias da terra. Alguém pensa que o Senhor já está à porta, o Senhor está voltando, o Senhor está dando sinais que está para voltar, mas o Senhor ainda vai permitir muitas coisas acontecer conosco. Por isso que nós devemos trabalhar, servir a Deus, sem pensar, glória ao nome do Senhor, na morte da nossa alma. Nós temos que pensar na vida da nossa alma, porque tem pessoas que vivem sem pensar que vão morrer, e morrem sem ter tido a oportunidade de viver de verdade. E isso faz com que as pessoas se atemorizem, corram atrás daquilo que realmente não vale a pena, vivem uma vida que realmente são só de prazeres da carne, só de alegrias da carne, só de beleza, só de fantasia. Esquecem-se que esta carne ela vai acabar, vivendo lá nós 90, 80, 100 anos, 110 anos, mas quando chegar nos 100 anos, já dificilmente alguém tem uma sanidade mental, dificilmente alguém ainda tem saúde, é um aqui e outro acolá que de repente ainda passa, mas a grande maioria da população perde a sua vida muito cedo. Então, irmãos, essas pessoas que perderam a vida, elas não vão ficar
debaixo da terra ali para o resto da sua eternidade, que ali só está a carne, mas a alma já está descansando debaixo do altar de Jesus Cristo. Nós acreditamos que a alma ela está em algum lugar, em algum hemisfério, glória ao nome do Senhor, descansando, dormindo. Nós não acreditamos que a alma está acordada, andando por aí. Nós acreditamos que ela está descansando e vai acordar no soar da trombeta, glória ao nome do Senhor. E quando ela acordar, glória ao nome do Senhor, ela vai ser julgada bendito seja o nome do Senhor, por aquilo que ela fez nesta terra. Se ela foi uma alma abençoada por Deus, que deu valor na palavra, que deu crédito na pregação, que amou, que abraçou, que teve a caridade, que teve o amor, glória ao nome do Senhor, que fugiu do mal, bendito seja o nome do Senhor, ela vai receber a coroa da vida eterna, e ela estará contada junto com esta visão que João teve aqui, glória ao nome do Senhor, que ele viu um grande povo com vestes brancas e com palmas na mão, de várias tribos, glória ao nome do Senhor, de várias nações e de várias línguas, glória ao nome do Senhor. Aqui fica claro, irmãos, que não tem igreja, não é o prédio, não é a denominação, que é a graça de Deus, não é igreja nenhuma nessa terra que se possa denominar graça de Deus, porque o Senhor vai retirar pessoas de várias nações, de várias tribos, de vários povos, de várias línguas. Então não se glorie na igreja que você congrega, não se glorie na doutrina que você segue, aleluia, porque não é só da sua igreja que vai ser salva, não é só da minha igreja que vai ser salva, o Senhor vai tirar aqueles que são teus de cada um dos lugares, bendito seja o nome do Senhor. Então paremos de exclusivismo, irmãos, o céu foi dado para tantos quantos Deus quiser, glória ao nome do Senhor. Então, glória ao nome do Senhor, e tem lugar nos céus. Nós estamos na terra com 8 bilhões de pessoas, você acha mesmo que vai entrar 4 milhões apenas, 5 milhões? Não, irmãos, no céu cabe muito mais gente, só não vai entrar no céu quem não quiser entrar no céu, glória ao nome do Senhor. E os anjos estão ao redor, os anciãos e olha aqui, ó, dos anciãos e os 4 animais se prostraram diante do trono do Senhor. Então, irmãos, estão ali diante de Deus, esse povo, aleluia, essa nação gloriosa, de povos que venceram o pecado, de povos que venceram a fraqueza, de povos que venceram a maldade e conseguiram se chegar diante do trono de Deus, de vestes brancas e com palmas na mão. Não que você tem que ser hoje santo, que você tem que viver com as vestes brancas. Você está no mundo e o mundo te suja a todo momento, mas se você tiver o desejo de se limpar, a palavra de Deus vai te limpando e vai te preparando para esse grande dia, porque quando chegar esse dia, você já foi visto por João, aleluia, do lado do trono de Deus, cantando, dizendo para Deus assim: olha, amém, glória, louvores, a sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para tudo sempre. Se você quer fazer parte desse povo, sai do mundo, foge do pecado, foge da maldade, que você vai ter o privilégio de ser contado junto com esse povo. Eu vou ter o privilégio. Nós já fomos vistos na glória de Deus, irmão, há mais de 2000 anos atrás. Então glorifica a Deus. Teu lugarzinho está no céu, ninguém vai tomar a tua coroa. Ainda que o adversário tente daqui, tente dali, o Senhor vai te guardar. E se você estiver junto de Deus, você vai ganhar a coroa da vida eterna. Por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, aleluia. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está sentado no seu trono os apacentará, ele servirá de guia às fontes da água vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Chora a lágrima que você quiser chorar hoje, lamente-se como quiseres lamentar, mas saiba que vai chegar um dia que Deus vai tirar dos teus olhos toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia, e você não vai entrar lá com essa doença que você carrega no teu corpo. Ela vai ficar aqui, o câncer não entra lá, bendito seja a fibrose cística, não entrará lá, glória a Deus, o Covid não entrará lá, a paralisia não entrará lá, a AIDS não entrará lá, porque esse corpo terrestre será destruído e você receberá um corpo de anjo, um corpo celestial. Bendito é o nome do Senhor. Receba esta palavra e saiba, vale a pena continuar lutando, porque o que te espera fora desse território terrestre é muito melhor e é eterno, é um peso de glória maravilhoso. Então guarda esta palavra, fica firme no Senhor, viva como você sente de viver, mas na presença de Deus, e saiba
que você vai ter que prestar contas diante do juízo do Pai. E depois que acabar tudo isso, não está acabado, vai começar uma nova etapa, uma nova vida, e esta vida será eterna, seja de glória ou seja de tristeza. Escolha a parte da alegria, a parte da felicidade de morar com o teu Pai, que te abençoe e te guarda. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Unidos oremos a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Rei de toda a glória, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho, se encontramos te agradecendo por este culto, por esta gloriosa preparação, por esta palavra rápida, Senhor. Mas, Senhor eterno, que tu nos fez entender, Senhor eterno, que nós haveremos de viver triunfante e glorioso no reino da tua glória. Senhor, nos prepara para este dia, nos prepara para esta obra, nos prepara para esta festa, nos prepara para este encontro tão glorioso. Te pedimos, guarda em nós a santificação e o desejo de entrar no céu, que possamos viver sabendo, Senhor, que tudo acaba, aleluia, mas que a nossa alma continuará vivendo, Senhor eterno, seja para a eternidade nos céus ou no lago de fogo, mas nos guarda desse mal. Nós queremos, Senhor eterno, ter valido a pena viver nesse lugar. Te damos graça por tudo, nos guarda em tudo, pelo amor do teu nome, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, o qual vive e reina para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos cantar agora o hino 390, sem óculos. 390. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, meus queridos irmãos.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé, permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor.